oprimido e sem forças pra lutar. Desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu entrego cada dia aquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, e eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo, e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei.
Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Na última vez que eu estive aqui na igreja, foi fazendo o casamento, né, do Pablo e da Ana, e fico feliz de revê-los novamente. O Pablo falou que está tudo certo, né? Então isso é muito bom, né? É um prazer revê-los, receber os amigos que aqui estão, nossos amigos que estão na internet também, né, que estão em casa nos assistindo. É muito bom quando a gente vem aqui à Igreja do Progresso, uma igreja de braços abertos, né? E nós temos certeza de que também tem muitas pessoas em seus lares recebendo também essa mensagem. Quando o pastor Elias me convidou, eu achei o tema muito interessante. É uma semana de crescimento espiritual e é uma semana que tem o título Jesus que eu não conhecia. Tem muitas facetas de Cristo, muitas faces de Jesus, que às vezes a gente não conhece. Eu imagino que durante essa semana, desde o domingo até a sexta-feira, nós vamos destacar algumas delas. E eu queria destacar uma com vocês hoje também. O nosso tema de hoje é Jesus o doador, no sentido de ser Jesus o provedor. E eu queria destacar esse relacionamento de Jesus como provedor, de Deus como provedor, e o ser humano, em que condição o ser humano se encontra. Na realidade, o tema que eu vou falar, aquilo que eu vou destacar hoje, não é fácil de se falar. Muitas igrejas cristãs hoje só falam nisso que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então não é fácil falar sobre isso num mundo em que só se fala disso, ou se dá muita ênfase nisso. Falar sobre Jesus como provedor no que diz respeito aos nossos bens materiais, às nossas posses. Porque isso é um ponto de salvação. Às vezes a gente se apega em tantas coisinhas na igreja e se esquece das coisas fundamentais, né? Não sei se você já parou para pensar ou contar as parábolas de Jesus. Um dia alguém parou para contar as parábolas de Jesus. Quantas ele tinha falado e quantas foram escritas, né? Quantas foram registradas na Bíblia. E para nossa surpresa, mais da metade das parábolas que Jesus contou fala sobre esse tema. Ou sobre dinheiro, ou sobre bens, ou sobre posses. E eu fico me perguntando, por que será que Jesus, e pode ser que a gente não tenha parado para pensar nesse lado, né, nessa faceta de Cristo, por que será que ele falou muito sobre isso? Eu imagino que se ele gastou parte do seu ministério falando muito sobre isso, é porque isso tem muito que ver com a nossa salvação. E teve um dia que eu entrei numa igreja e eu estava falando sobre isso, e um dos nossos membros, uma irmã, ela levantou a mão e falou: pastor, o senhor vai vir falar sobre isso aqui na igreja? Eu falei: vou, por quê? E ela falou: porque eu não concordo não. E eu falei: por que a senhora não concorda? É porque a Bíblia diz, pastor, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o senhor vai vir falar sobre justamente a raiz de todos os males aqui? E eu falei: mas é isso que a tua Bíblia diz? Ela falou: é. Eu falei: mas a minha não diz isso. E ela falou: mas a minha diz. Eu falei: a minha não diz. Então leia o texto aí. Mas tem gente que quando começa a ler um texto, ele fica, às vezes ele lê aquilo que ele quer entender, né? E ela pegou o texto, Paulo falando, e ela leu justamente isso aqui. Pastor, está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu abri a minha Bíblia e falei: pois na minha tem uma palavrinha antes. Na minha Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu penso que foi por isso que Jesus, nesse relacionamento que Deus tem com o ser humano, ele falou tanto sobre esse tema. Eu penso que é porque se nós não entendermos completamente e se não falarmos de forma bem aberta sobre esse tema na igreja, eu penso que ele pode se tornar a raiz de todos os males da nossa vida. Se nós não aprendermos a colocar isso do jeito correto, da maneira correta, num relacionamento bem aberto com Deus e bem franco, e eu vou ser bem franco e bem direto com vocês, eu gosto muito da Igreja do Progresso, eu me sinto muito bem quando eu venho aqui, eu sei que é uma igreja que nos deixa muito à vontade, né? E eu estou muito à vontade para ser muito aberto com vocês aqui, para poder dizer por que aquele Jesus
que às vezes nós achamos que conhecemos, por que será que ele disse? Por que será que ele falou tanto sobre isso? Será que o que se fala e o que se prega aí fora, quando você liga a televisão, será que é realmente assim? Será que tem alguma diferença? Será que a diferença é grande? Será que a diferença é pequena? Eu queria te convidar para a gente voltar alguns milhares de anos atrás. Um dia Deus, em sua infinita sabedoria, ele resolveu criar o ser humano. Eu digo na sua infinita sabedoria porque só ele sabe a forma única de criar a mim e a você, seres únicos. Você é um ser único. Não existe ninguém igual a você. Deus fez você e jogou a forma fora. Então, quando ele resolveu, em sua infinita sabedoria, criar o ser humano, e para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá na criação. Você sabe que muita coisa para a gente entender na história do ser humano, a gente precisa voltar ao passado. Minha esposa é professora. E muitas vezes ela chega em casa estressada e ela fala, nossa, mas tem um menino lá que ele está me tirando do sério. E eu falo para ela, olha, esse menino tem um histórico de vida. Volta um pouquinho, vai conhecer a vida desse menino. Conversa com os pais desse menino, que você vai ver que tem um histórico. Se você voltar ao passado dele, talvez você vai entender muita coisa que ele está fazendo hoje, no presente. E isso é verdade em muitas situações. Eu tenho um amigo no Nordeste que ele é psicanalista. E ele trabalha muito com regressão. Aí você vai falar assim, pastor, regressão, mas a regressão a gente faz e tem que hipnotizar, isso é complicado. Você deixar a tua mente sobre os cuidados de uma pessoa, eu concordo com você. Mas ele trabalha com um novo tipo de regressão, é regressão consciente, não inconsciente. E ele vai conversando ao longo das sessões com a pessoa, até ela se lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado, na vida dela, que fez com que ela tivesse algumas atitudes no presente para que ela tenha um futuro diferente. E ele me contou algumas histórias de que isso dá certo. E ele falou, pastor, tinha uma senhora que ela tinha problema até para ir ao ginecologista fazer os exames rotineiros que uma mulher tem que fazer como preventivo. E ela se fechava toda, ela travava toda e não sabia por que isso. Ela tinha problema na sua vida amorosa. E nós descobrimos o porquê, conversando muito com ela e voltando muito ao passado dela de forma consciente. O que tinha acontecido com ela? Eu perguntei para ele. Ele falou, quando ela era pequena, ela urinava na cama à noite. E ela já era grande. E a mãe dela falou que se ela fizesse aquilo de novo, a mãe dela ia jogar pimenta no órgão genital dela. E isso gerou um transtorno muito grande psicológico para aquela jovem. E isso gera, às vezes, um trauma, que é algo consciente, você se lembra, ou um recalque, que é uma espécie de trauma que você não se lembra. E ele começa a tratar dessa forma. E eu parei para pensar que na nossa vida, às vezes acontece assim também. A gente tem que ir lá atrás para entender alguma coisa, para que o nosso presente seja transformado e tenhamos um futuro diferente. Então, para a gente entender essa faceta de Cristo, por que será que Cristo falou tanto dos bens materiais? Por que será que ele falou tanto do dinheiro? Por que será que ele falou isso? É importante para mim hoje, no século 21, como cristão, entender isso quando Deus lá no passado, ele criou o ser humano, já que foi ele que criou, e a Bíblia diz que ele colocou o ser humano num jardim, chamado Jardim de Delícias, é isso que quer dizer Éden. Eu entendo que pelo fato dele ser o Criador, a quem pertencia aquele jardim? A quem pertencia? A ele. Ele era o Criador. Então ele criou e o jardim pertencia a ele. Aí, depois de fazer quase toda a criação, ele criou o homem, depois arquitetou a mulher, porque quando você vai estudar a Bíblia no hebraico original, você percebe que homem e mulher foram criados diferentes, pastor. Por isso, as diferenças. O homem foi extraído da terra. A mulher foi arquitetada a partir da costela de Adão. Então, é normal obter as diferenças aí. E aí, quando ele criou, ele viu que tudo era muito bom, né? E ele colocou o homem naquele jardim de delícias, a mulher, e ele deu algumas normas, algumas regras para eles serem felizes. Se você for na tua Bíblia depois, com tempo em casa, e estudar Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver que ele falou para o homem assim, olha, vocês podem usufruir de tudo que está aqui, mas de uma árvore vocês não podem usufruir.
Por que será que Deus falou que eles não poderiam usufruir daquela árvore? Será que Deus queria privá-los de algum tipo de benefício ou de prazer? Bom, nós conhecemos a história. A história de Gênesis 3 até Apocalipse 20 conta a história de um Deus tentando resgatar o ser humano por conta de uma desobediência. Deus criou, tudo pertencia a Ele, tudo era dele, mas Ele deixou que o ser humano administrasse aquilo. Vocês vão administrar. Só que o ser humano administrou mal aquilo que pertencia a Deus. O ser humano não administrou da forma que Deus exigiu. Eles podiam fazer de tudo, usufruir de tudo, mas ó, que está lá no meio, aquela que está lá no meio, essa não. Essa vocês não podem tocar, porque o dia que tocar, certamente morrerá. Nós conhecemos a história, eles foram lá, o primeiro pecado foi duvidar de Deus. Antes de tomar o fruto, eles já haviam pecado, porque duvidaram de Deus. Então eles pegaram aquilo e nós conhecemos a história, eles foram expulsos do jardim do Éden, para que o mal não se perpetuasse, porque ali também tinha a árvore da vida. Então, como ficar comendo, se alimentando da árvore da vida, tendo um vigor físico, mais saúde, agora com a entrada do mal no mundo? Não. Agora nós precisamos entender que o mal traz consequências. Nós precisamos entender isso. O ser humano perdeu agora uma certa postura diante de Deus. O ser humano perdeu a sua dignidade diante de Deus. Ele perdeu a sua posição de administrador dos bens de Deus. E agora, como Deus iria restaurar isso no ser humano? Qual seria a estratégia que Deus ia usar para poder restaurar isso no ser humano? Bom, por ocasião da entrada do pecado no mundo, eu disse para vocês que de Gênesis 3 até Apocalipse 20, conta a história de Deus indo em busca do ser humano para salvá-lo. Somente há 4 capítulos na Bíblia que contam a história do ser humano antes do pecado e depois do pecado, sem pecado. Fora isso, todos os demais capítulos, centenas de capítulos, contam a história de um Deus indo em busca de resgatar o ser humano. Mas ele não pode resgatar o ser humano de qualquer jeito, ou de uma forma que vá contra a natureza dele, ou dando um jeitinho brasileiro, né, como a gente fala e conhece por aí. Ele tem que resgatar segundo a sua natureza. Então ele vai atrás do ser humano e ele começa agora a criar alguns meios para o ser humano voltar ao estado original, para ajudar nesse processo de restauração. Um dos meios, são muitos, eu vou citar apenas 2, um dos meios que Deus criou para ajudar o ser humano nesse processo de restauração chama-se trabalho. Sabia disso? Lá em Gênesis 3 diz assim: do suor do teu rosto comerás o quê? Teu pão. Tem gente que acha que essa promessa é uma maldição. É verdade. Esses dias uma pessoa me procurou, uma senhora casada, distinta, e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo trabalho do meu marido. Falei: ele trabalha onde? É por isso que eu quero que o senhor orasse, porque ele não trabalha, pastor. E eu falei: tá certo, eu vou orar. Tem quanto tempo que ele não trabalha? Tem 5 anos, pastor. Eu falei: pô, legal. E vem cá, ele não encontra trabalho? Não, pastor, tem 5 anos que ele não encontra. Eu falei: mas ele procura? Também não, pastor. Fica na internet, ele está meio com depressão, fica na internet o dia inteiro. E eu falei: ué, mas aí só a senhora trabalha? Ele falou: aí ele não encontra. Eu falei: mas também não procura. Tem gente que acha que o trabalho é uma maldição. E não é. O trabalho é uma bênção. O trabalho, ele serve para dignificar o ser humano, para trazer de volta. Porque tem um ditado popular aí que é uma realidade muito forte. Mente vazia, oficina de quem? É a oficina do diabo, a oficina de Satanás. A pessoa desocupada, ela vai ter 1001 pensamentos que, de repente, não vão levá-la a lugar algum. Então Deus agora, um dos meios que ele cria, ele fala agora: olha, a partir de hoje, já que aconteceu isso, né, para ajudar também no processo de salvação, isso não é uma maldição, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha que beleza, o trabalho. Deus cria o trabalho. Uma outra coisa que Deus institui logo depois da entrada do pecado no mundo foi um sistema chamado sistema de dízimos e ofertas. Por que, pastor, que Deus criou o sistema de dízimos e ofertas? Também como meio
de resgatar no ser humano aquela identidade original. Pastor, como um sistema de dízimos e ofertas, eu devolver aquilo, 10% de dízimo, a minha oferta de gratidão, como que isso vai restaurar o caráter de Deus na minha vida? Como que isso vai restaurar o caráter de Deus na minha vida? Dá uma olhada lá, ó. Dar o dízimo, então, após a entrada do pecado no mundo e a oferta, isso representava o reconhecimento da soberania de Deus. Como assim? O ser humano pecou. Antes dele pecar, vocês conhecem a história. Houve um diálogo entre o ser humano e Satanás, a serpente. Nesse diálogo, e por trás disso, o que a serpente queria, o que Satanás queria, era dominar um mundo que foi criado por Deus. O trono desse mundo que pertencia a Deus, ele queria colocar no lugar do trono de Deus. Então, nesse momento, o trono de Deus, quando o ser humano peca, o trono de Deus é retirado. E é colocado o trono do príncipe desse mundo. Só que, pastor, como que o fato de eu devolver um dízimo e uma oferta, eu estou reconhecendo a soberania de Deus? Fácil. Se antes do pecado, tudo pertencia a Deus, foi Ele que criou, e Ele deixou que você, através dos nossos primeiros pais, administrasse, agora, ao você devolver um dízimo e a sua oferta, você estava reconhecendo que ainda tudo pertencia a Deus. E por isso você estava devolvendo aquilo que pertencia a Deus. O fato de, naquela época, se devolver um dízimo e uma oferta, você estava dizendo, na prática, que você reconheceria a soberania de Deus. Olha, o inimigo tentou colocar o trono dele nesse mundo. Mas na minha vida não. Na minha vida, o trono no centro da minha vida pertence a Deus. E por isso, já que Ele está no centro da minha vida, eu vou devolver um dízimo fiel e uma oferta de gratidão. Era assim que funcionava. Agora, só por isso? Só para reconhecer a soberania de Deus? Não. Isso servia também para testemunho de Deus para preservar a vida. É o aspecto do provedor. Ora, se eu reconheço a soberania de Deus, que tudo pertence a Ele, que Ele é o doador da vida, o fato de eu estar reconhecendo isso ao devolver meu dízimo e minha oferta para um sacerdote, o primeiro dízimo na Bíblia foi devolvido para um sacerdote e rei, que era tipo de Cristo, representava Cristo, é Melquisedeque, que era rei de Salém. Então Abraão foi lá e devolveu para ele. Só que esse é o primeiro verso na Bíblia. Mas quando nós começamos a estudar a história bíblica, nós entendemos que essa é a primeira referência bíblica. Mas que antes dessa referência, há indícios de que essa prática já era observada no meio do povo de Deus. Para quê? O fato de eu devolver o dízimo e uma oferta, eu estava reconhecendo ou dando um testemunho de que Deus está no céu, Ele preservou a minha vida, Ele proveu tudo para mim, Ele é o provedor, Ele é o doador, então eu vou devolver agora aquilo que pertence a Ele. Só por isso, pastor? Só para reconhecer a soberania de Deus e só também para dar um testemunho do poder de Deus para preservar a vida? Não. Também para restaurar a dignidade humana diante de Deus. Como assim, pastor? Restaurar a minha dignidade diante de Deus? O fato de eu devolver, administrar bem, como o pastor disse no início, o meu dízimo, as minhas posses e a minha oferta, o fato de eu fazer isso da forma correta, Deus está restaurando a minha dignidade diante do universo? Sim. Porque se lembrem que Deus deu o jardim de delícias para eles administrarem. Fizeram uma má administração e foram o quê? Expulsos. E agora Deus traz de volta. E Ele fala assim, não, eu quero que vocês continuem administrando aquilo que é meu. No jardim não dava para ficar lá dentro, por conta da árvore da vida. Mas a Bíblia diz que tudo pertence a Deus. A Bíblia diz que a prata e o ouro é de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago que todo dom perfeito vem dos céus, vem do alto, vem do Pai das luzes, do Pai da eternidade. Então, já que tudo pertence a Ele, e eu estou deixando você agora administrar o que me pertence, o fato de você devolver um dízimo fiel e uma oferta é Deus te trazendo de volta ao teu cargo que você perdeu lá no Jardim do Éden por meio de Adão e Eva. Olha só que coisa, imagine que você é membro de uma empresa, você é dono de uma empresa, e agora você me contrata para administrar, e eu administrei mal,
Eu não devolvi a parte que te cabia. Eu administrei mal aquilo que você deixou em minhas mãos e você me demitiu. Mas agora você me traz de volta. E você fala assim, não, eu estou te trazendo de volta. Eu vou restaurar em você aquilo que você perdeu. E como que isso é feito? Como que isso é demonstrado na prática na vida do ser humano? Pelo fato do ser humano agora devolver aquilo que pertence a Deus através dos dízimos da oferta. Só isso, pastor? Não. Por um último fator que eu acho mais importante de todos. Para reconhecer a soberania de Deus, para dar um testemunho de Deus para preservar a vida, Ele está no controle de tudo e eu reconheço isso. Para também restaurar a minha dignidade diante de Deus, ou seja, Deus te chama de novo para ser mordomo dEle, para ser administrador de tudo aquilo que pertence a Ele, mas também por aquele último motivo ali, para servir de instrumento para desenvolvimento do teu caráter. Como assim? Tem uma escritora norte-americana que se chama Ellen G. White. Em um dos seus livros, ela fala sobre o pecado. E ela consegue detectar qual é a base do pecado. Isso ela escreveu mais ou menos em 1907. E ela sugere que a base do pecado é o egoísmo. E ela fala, olha, a base do pecado é o egoísmo. E um dia eu li esse texto, eu parei para raciocinar. E eu falei, não é que ela tem razão? Se você parar para pensar, todas as discussões, todas as brigas, todos os desentendimentos, tudo aquilo que rompe um relacionamento, ou conosco, ou com Deus, ou com a natureza, tudo oriunda do egoísmo. Às vezes um casal briga por quê? Porque um não quer ceder, um é mais egoísta do que o outro. Não, eu não vou porque é o egoísmo. Então ela diz, o egoísmo é a base do pecado. Mas pastor, como então que isso vai servir, o ato de eu devolver aquilo que pertence a Deus, como adoração, vai desenvolver o meu caráter dessa maneira, meus amigos? Tem gente que não sabe administrar ou lidar com o dinheiro. E aí, ela fala, olha, o dinheiro, o egoísmo é a base do pecado. Certo, o egoísmo é a base do pecado. O que é base? Tem algum engenheiro aqui? Tem? A base é o quê? Um alicerce. A base é que segura o quê? Uma estrutura. Qual é a primeira coisa que se faz quando você vai construir um prédio? E para destruir aquele prédio, você vai na base ou você começa a destruir lá de cima? É mais fácil da onde você destruir um prédio? Se você quiser implodir um prédio, como é que você consegue implodir aquele prédio da melhor forma possível? Geralmente, quando o pessoal vai implodir, eles colocam explosivo aonde? Eles espalham, né, os explosivos. Eu não sou perito em implosão, mas eles espalham, eu imagino, quando eu vejo que se quebra alguma estrutura embaixo e o prédio vem direitinho assim, né? Ou seja, se você for lá de cima, talvez seja... o cálculo tem que ser menor, o trabalho tem que ser menor. Por quê? Porque você vai quebrando um por um, não tem risco, de repente, de cair no vizinho e tudo. Para você implodir, é maior o cálculo, mas é mais fácil e mais rápido. Por quê? Foi na base. Então a base é o que sustenta. Vocês estão sentados na base do banco, ela está sustentando o peso de vocês. Então, o egoísmo é o que sustenta o pecado na vida do ser humano. E aí Deus cria um sistema para desenvolver o caráter e arrancar o egoísmo da vida do ser humano. Que sistema é esse? É o sistema de dízimos e ofertas. Agora, Deus sempre cria uma coisa e o inimigo está sempre querendo colocar o trono no lugar que pertence ao trono de Deus. Não é verdade? O inimigo está sempre tentando imitar a Deus. E uma das coisas que o inimigo tentou imitar a Deus foi criar um plano parecido com o de Deus. Deus cria o sistema de dízimos e ofertas e o inimigo vai e cria o tema da teologia da prosperidade cristã. Qual é a diferença nos dois? A diferença é muito pequena. Num, a pessoa vai à igreja e ela dá para que ela possa sempre receber mais. Vocês concordam comigo? Num, a pessoa vai à igreja porque ela está passando alguma dificuldade financeira, a empresa está quebrando, e alguém disse para ela, falou, não, vai lá que dá certo, vai na corrente de tal dia, vai no dia lá do desencapetamento total. Eu coleciono frases, que eu ando olhando por aí. Teve um dia que eu vi, né, uma placa lá na porta da igreja assim, ó, sexta-feira, o dia da prosperidade, venha para o tempo do desencapetamento total. E eu falei, rapaz,
eu fiquei imaginando o que seria isso. Desencapetamento total. Eu falei, não sei o que é. Mas eu sei que a teologia da prosperidade, ela prega isso. Quanto mais você dá, mais você vai o quê? Ter. Para quê? Para você ter mais. Isso acaba com o egoísmo ou aumenta o egoísmo na vida da pessoa? O que vocês acham? Eu acho que aumenta. Vocês vejam que a diferença é tão tênue. Onde que está a diferença? O verdadeiro caminho da prosperidade cristã, sabe o que ele prega? Você dá porque um dia Deus te deu. Esse é o motivo de você devolver. Você não dá para ter mais, você dá porque você já tem. E eu estou falando algo, não é que alguém me contou não, amigos. Eu estou falando algo que eu vi. Quando eu fiz faculdade de teologia, uma das matérias que a gente fazia na faculdade se chamava liturgia. O que a liturgia estuda? É a forma de culto. Tudo isso que vocês viram aqui faz parte de uma liturgia. O departamento de música, o Ministério da Música vai lá na frente e canta, o pastor entra e fala, tem um momento da oração, tem um momento do jardim de oração, o ofertório, tudo isso faz parte de uma liturgia. E dentro da faculdade, a gente tem que estudar essa matéria, liturgia de culto. O pastor, ele tem que ser perito em culto. Só que tem a parte prática dessa matéria. Sabe qual era a parte prática? Olha, vocês têm que escolher 5 igrejas para vocês poderem visitar denominações diferentes e fazer ali um relatório da liturgia de cada denominação, para a gente poder ver que há outras formas de culto. Beleza. Nós fizemos, eu morava na Bahia na época, e no local que a gente morava era um local um pouco pobre. Eu falo assim, um dia a irmã falou assim, pastor, eu sou baiano, você está falando que a Bahia é pobre? Não estou falando isso. A Bahia tem lugar tão lindo e tão bonito, se você não conhece, você deveria conhecer. Mas tem lugar pobre, como todo estado eu imagino que tenha, não é verdade? E eu morava perto de um lugar mais pobre, que era o chamado Recôncavo Baiano. Né? Eu morava ali e não tinha tantas opções de igreja. Eu escolhi 4, fui. Não vou citar nome de igreja por uma questão ética e de respeito, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia respeita qualquer credo, qualquer igreja, qualquer denominação. Isso faz parte da nossa crença, respeitar. Assim como nós somos respeitados, nós respeitamos também. Não vou citar, mas nós visitamos algumas, anotamos, algumas até muito parecidas a forma de culto com a nossa, mas faltava uma, eram 5, era em dupla que a gente ia, eu falei, bom, agora tem que ir. E não tinha outra, só tinha essa igreja lá, que era a igreja da teologia da prosperidade, tudo, e era uma sexta-feira do poder e da prosperidade. E eu falei com a minha dupla, né, o Jabes, eu falei, vamos ter que ir, vamos. E nós entramos na igreja, era uma igrejinha pobre, a igreja estava quase repleta já. Nós achamos um lugarzinho bem no meio da igreja. Não sei por que eu quis sentar no meio da igreja, mas eu sentei. Uma senhora veio, sentou do meu lado, um amigo de um lado, um amigo meu sentou do outro. A minha dupla, eu estava com essa Bíblia aqui. E aí eu estou lá esperando o culto, o pastor atrasou naquele dia, e de repente eu estou, será que não vai ter? De repente eu vi o pastor riscou pela lateral da igreja assim, veio correndo lá para frente, chegou aqui, não tinha uma parede, né, não tinha uma sala como nós temos divisória, que era apenas uma cortina, e o pastor foi lá, fez uma oração que dava para todo mundo ouvir, e de repente ele rasgou pela cortina, saiu como se fosse uma saída, aquela entrada triunfal, né? E ele entrou e falou, levanta todo mundo. Eu falei, educado esse pastor, né? E aí todo mundo levantou meio assim, ele falou, agora é o seguinte, hoje é o dia da prosperidade, vocês vão orar, mas vão orar o que eu falo, porque vocês não sabem nem orar, por isso que Deus não dá para vocês. E eu olhei assim, eu falei, gente, que beleza, né? Se eu faço isso na minha igreja, amanhã não tem mais membro nenhum lá, né? Mas está todo mundo ali, está enchendo a igreja. E ele começou a orar e todo mundo falando, e aquela gritaria. E ninguém entendia nada. E uma senhora do meu lado, né, aquela que sentou, começou a se mexer assim para cair. E eu falei, bom, se ela cair, cai todo mundo. Então deixa eu segurar ela aqui. Eu grudei no braço dela e segurei. E o Jabes olhou para mim, né, porque não tem como se orar. Às vezes ele olhou e falou assim, rapaz, solta a velha. E eu falei assim, não, se eu soltar, ela cai. E se um cair, cai todo mundo. Ela estava tão absorta com a reunião, com a oração do pastor, que ela ia repetindo, que ela nem viu que eu segurei. Acabou a oração, ela sentou, nós sentamos, o pastor começou a pregar. Infelizmente, você sabe que tem muitas
denominações que trabalham como se fosse sistema de franquia, como se fosse ou o McDonald's ou o Burger King. Você vai lá e constrói uma igreja em determinado lugar, você paga uma franquia para o líder daquela igreja e o que passar daquilo é teu. Então, infelizmente, virou comércio em alguns lugares, né? Trabalha com um sistema de franquia algumas igrejas. E eu me lembro que eu estava lá e o pastor naquele dia, já que ele tinha que pagar a franquia, ele começou a pregar um texto na Bíblia que fala sobre um vaso de um oleiro lá em Jeremias. E ele fala que Jeremias ia comprar um terreno. E ele pregou 5 minutos e pediu 1 hora. E aí ele começou a falar, e aí eu comecei a olhar aquilo e ele falou, meus irmãos, vamos fechar a Bíblia aqui agora. Eu falei, pois não. Quem é que tem apartamento, casa própria, terreno, alguma coisa aqui? Lembra-se que era um lugar pobre, ninguém tinha. Aí ele falou, quem é que gostaria de adquirir aqui seu imóvel hoje? Todo mundo levantou a mão. E eu estava lá junto, né? Eu não tinha. E aí o Jabes falou, por que você está levantando a mão? Eu falei, ó, aqui nós viemos no mobiliário aqui, rapaz, vamos comprar. E ele falou assim, rapaz, baixa essa mão. E eu baixei, né? E ele falou assim, olha, eu quero saber então, quem é que vai vir pegar a escritura da sua casa aqui? O que ele fez? Ele pegou uma escritura simbólica, fez um monte de cópia e levou lá para frente. E falou, olha, se você vier aqui e pegar a sua escritura, ela vai abençoar a tua casa e você vai conseguir adquirir o teu imóvel. Ó, quem é que não quer? Aí eu começo com 50 reais. Quem é que tem 50 reais aí? Eu estava pregando sobre isso numa igreja grande aqui em BH, um médico me parou no final. Ele falou, pastor, o senhor falou que ele começou com 50 lá. Eu falei, foi, por quê? Ele foi tímido, pastor. Eu falei, era lugar pobre. Pois é. 2 médicos, amigos meus, ortopedistas aqui da cidade, eles me disseram que estavam em São Paulo, nessa mesma igreja, num templo grande lá, e havia um grande pregador, eles falaram, vamos lá ver esse cara pregar. Do jeitinho que o senhor falou. Pregou 5 minutos e pediu 1 hora. Falei, e quanto que ele começou pedindo? Ele começou pedindo 1 milhão, pastor. 1 milhão? É, 1 milhão. Falei, só está brincando. Eu falei, eu também achei. Falei, vocês não estão exagerando? Não, não, não. Falei, alguém deu? Não. Eles me contaram que foi descendo, né? 900 mil, 800, 700. Quando chegou em 500 mil reais, eles disseram que tinham 2 pessoas lá na frente para doar. E vai abaixando, porque pode doar terreno, pode doar casa, fazenda, cachorro, gato, periquito, você pode doar tudo. E vai abaixando, e vai abaixando, abaixando. Quando chegou em 10 mil reais, eles disseram que tinha briga lá na frente para doar 10 mil reais dos empresários. Briga. Porque havia um véu lá na frente, havia um lençol, e todo mundo tinha que passar por dentro daquele lençol para ser abençoado. E quem a fé não duvidasse e passasse antes, era mais abençoado. Aquele que não passou, passou depois, é porque a fé era fraquinha, a bênção ia cair mais devagar, ou em menor escala. E aí eles passaram lá e deixavam a oferta e saía. E aí vocês, o médico perguntou, o que vocês fizeram? Ele falou, bom, nós pegamos 50 reais cada um na mão. Só 50 porque a gente queria passar lá dentro também e só podia passar lá para dar, né? E nós queríamos ver o que tinha lá. E eles falaram que quando passaram lá, tinha uma montanha de dinheiro, quase do tamanho de um homem. Esse homem começou pedindo 50, foi para 40, foi para 30, foi para 20, foi para 10, foi para 5. Quando ele chegou em 5 reais, os irmãos, eu vi ali a dificuldade que os irmãos tinham. E ele começou a ofender os irmãos, falou, irmãos, eu disse no início e vou repetir, vocês não recebem, por quê? Porque vocês não sabem pedir. E por isso vocês ficam dando zoião para a família de vocês aí. Dando zoião. Eu falei, pô, dá zoião? O que é dar zoião? Alguém sabe o que é dar zoião? Como é que é? Ah, já sabe. É dar o ovo frito. Ele falou assim, ó. Muito bem, ele falou assim, ó. Enquanto vocês ficam dando zoião aí para a família de vocês, porque vocês não têm fé. Eu falei, gente, será que é um olho de boi? Né? Até que eu descobri que era ovo frito. Eu dou 5 bifes para minha família. Eu falei, nossa, ainda fica esbanjando o infeliz, né? Nesse momento, a senhora que estava do meu lado começou a chorar. E eu não consigo ver mulher chorando. E ela estava, meu Deus, me ajuda. E eu falei, a senhora está passando mal? Ela falou, não estou não. Eu falei, por que a senhora está chorando então? Porque o pastor disse que eu não tenho fé. Eu falei, como é que ele sabe? Ele é o pastor. Eu falei, ué, será? Aí ela começou a olhar para mim assim, esquisito. E o Jabes me cutucando, falou, para, cara. Eu falei, não, deixa eu orientar a irmã aqui.
falei, a senhora sabe o que a senhora tem que devolver para Deus? O que Deus exige da senhora? Ela falou, pelo que o pastor está falando. Eu falei, então deixa eu abrir a Bíblia aqui. A senhora sabia que Deus nunca vai te cobrar aquilo que Ele não te deu antes? Como assim? Querida, eu vou te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. O ser humano, diante de Deus, o ser humano só reage. Na história da humanidade, quem age é Deus. Deus é o arquiteto das ações. É o engenheiro. Ele é que age. O ser humano só reage. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 16. Eu usei esse exemplo, mas tem inúmeros exemplos. Por que eu usei esse? Porque ela nunca mais ia esquecer. Porque esse é o versículo que todo mundo conhece. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Quem é que está agindo aí amando? Quem é que está agindo? De tal maneira que fez o quê? Que deu o seu filho. Quem é que está agindo aí? Deus. Então ele amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele o quê? O ser humano está o quê? Agindo ou reagindo? Reagindo. O ser humano só reage. Então, Deus ama, Deus dá, porque Ele é o doador, Ele é o provedor, e quem responde como uma reação é o ser humano. Então, querida, Deus, você tem um emprego? Ainda não, eu estou pedindo. Deus vai te dar. Quando Ele te der, a senhora devolve um dízimo fiel. Antes disso, a senhora não é obrigado. A senhora tem algum rendimento e tudo? Eu não tenho nada, meu filho. Ela falou, eu não tenho dinheiro nem para ir para casa, para o ônibus. Eu falei, então a senhora fica em paz. A senhora volta em paz para casa. Porque Deus só vai te pedir aquilo que antes Ele te deu. Deus não vai colher onde Ele não plantou. Tenha certeza, Ele é o doador, Ele é o provedor, é Ele que age. E aí ela começou a secar as lágrimas, eu vi um sorriso no rosto dela, mas eu vi uma tristeza no rosto do diácono. Enquanto eu falava, eu estava tão empolgado que eu não vi o Jabes me cutucando. No cantinho de lá, quase no meio, lembra que eu estava no meio, né? O diácono veio e eu estava falando com a irmã, o diácono estava assim, ó, quase caindo no meu colo. E o diácono estava assim. E eu não vi, porque eu estava olhando para lá. E aí o Jabes está assim, dá uma olhadinha aqui para o lado, rapidinho. E quando eu olhei para o lado, meu amigo, um diácono de quase 2 metros de altura me olhando assim. Aí eu olhei para a Dona Maria. Não sabe o nome, vira Dona Maria, né? Eu virei, Dona Maria, é o seguinte. Depois eu continuo conversando com a senhora. Não, mas vamos continuar, tá tão bom. Eu falei, não tá não. Vamos prestar atenção no que o pastor está dizendo lá. E ela, tá bom. E eu comecei a prestar atenção no pastor. E o diácono ficou ali, né? Do meu lado. Bom, o camarada ia entrar, diferente, não era membro da igreja. Com a Bíblia naquela e tudo. E eu tô lá, né? E o Jabes, tá vendo o que você arruma? Eu falei, eu tô só orientando uma filha de Deus aqui perdida. Mas dentro da igreja do cara. E eu falei, é. Eu sei que o diácono foi lá na frente. Cochichou alguma coisa no ouvido do pastor. E o pastor começou a fazer assim, ó. Pregar assim na ponta do pé, sabe? Mas quanto mais ele fazia assim, mais eu ia descendo na cadeira, né? E o Jabes falou, o que você está fazendo? Eu falei, o pastor está vendo a gente lá, ó. Abaixa aí. E eu estou abaixando. Ele falou, irmãos, realmente eu não sei o que está acontecendo com vocês hoje. Eu falei, é. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu quero ungir vocês. Eu falei, como assim? Façam uma fila aqui na lateral da igreja. Todo mundo levantou. Pastor, todo mundo levantou e veio para a lateral da igreja assim, ó. Dando uma fila aqui. Você iria? Sim ou não? Aí você fala assim, eu não iria. Você não estava lá para saber? Só sabe se vai ou não quem é que está lá no hora do vamos ver, amigo. E eu estou lá sentadinho, eu falei, Jabes, eu não vou. Lembra dos amigos de Daniel na frente da fornalha, na frente da estátua, fica firme. E eu abaixei a cabeça, espírito de oração. E eu comecei a orar, só nós dois no meio da igreja. E todo mundo olhando. Só eu e ele. E o pastor olhou, identificou, pegou o óleozinho dele, enquanto ele ungia na testa de todo mundo, ele ia só vendo, né? Eu falei, calma, Jabes, está todo mundo sentando de novo. O
pastor continuou falando e tudo, só que ele não alcançou, eu imagino que ele não alcançou o alvo dele naquele dia, porque ele apelou. Ele apelou tanto, que dessa vez ele falou assim, irmãos, realmente eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas eu tive uma revelação aqui agora. Aí eu falei, lá vem. O inimigo está no nosso meio, irmãos. E eu falei, Jabes, será que ele está falando de nós? E é o seguinte, irmãos, nem que nós tenhamos que expulsar o inimigo na base do pontapé aqui, mas nós vamos expulsar o inimigo aqui hoje. E eu olhei, falei, Jabes, será que é nós que ele está falando? E ele falou, tá vendo o que você arruma? Eu falei, calma, Jabes, calma, tenha fé que Jesus está com a gente. E a gente estava de bicicleta, e a gente tinha amarrado a bicicleta lá no fundo da igreja. Eu falei, não dá nem para correr, Jabes, como é que a gente vai abrir aquela bicicleta? Ora a Deus aí, filho. Vamos orar. Eu abaixei a cabeça, eu falei, Senhor, nunca mais eu faço isso na vida e tudo. Sabe, quando a gente está dentro do avião e passa por uma turbulência muito grande, que você confessa até pecado que você ainda vai cometer? Eu estava lá, daquele jeito, meu amigo. Daqui a pouco o pastor teve uma ideia que foi divina. Falou, mas é o seguinte, apesar de saber o que está acontecendo, eu vou ungir vocês de novo. E eu falei, Jabes, de novo? Só que agora eu não vou ungir a cabeça de vocês, eu vou ungir o pé de vocês. Todo mundo tira o sapato. Aí tu imagina o cheiro que subiu, né? Todo mundo tirou o sapato, foi para a lateral da igreja. Só que antes de ungir vocês agora, eu vou orar. Vocês estão precisando de oração. E só eu vou orar agora. Todo mundo fecha o olho. Eu falei, Jabes, quando todo mundo fechar o olho, nós vamos correr. Todo mundo fechou o olho e a gente estava assim, né? Quando eu vi que não tinha uma alma, nem o diácono de olho aberto, nós saímos pelo meio da igreja. Eu nunca abri o cadeado de uma bicicleta tão rápido, nunca pedalei tão rápido. Eu não sei o que o pastor falou quando acabou a oração. Mas eu imagino que deve ter sido algo parecido com isso. Irmãos, agora o inimigo já foi embora. Meus amigos, que aperto que eu passei. Por quê? Pegaram uma meia verdade e estão esticando ao ponto de ficar difícil de falar sobre uma verdade que é bíblica, que foi arquitetada no plano de salvação, para ajudar a arrancar o egoísmo no coração do ser humano, o amor aos bens materiais e para ajudar no plano da redenção. Por quê? Olha o que Jesus disse um dia, lá em Lucas, capítulo 17, capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 23, 24 e 25. O contexto aqui, Jesus encontrou um jovem que tinha muitas posses. E ele virou para aquele jovem, o jovem queria saber como é que ele ia entrar no céu. Ele virou para aquele jovem, então, vai e vende tudo que você tem, depois vem e me segue. Dá para os pobres e me segue. E o jovem olhou e falou assim, mas Senhor, não era só guardar os mandamentos? Eu tenho guardado, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. Pois é, agora só te falta uma coisa então. Vai e vende tudo que tem, vem e me segue. Será que Deus vai fazer esse mesmo pedido para mim, para você ou para todo mundo? Será? Não. Sabe por que Deus fez o pedido para aquele jovem? Porque a riqueza estava no lugar de Deus. Ele estava com o maior dos males na vida dele, que é o amor ao dinheiro, o amor aos bens. E aí Jesus falou, olha, já que você quer herdar, já que isso está no meu lugar, então você tem. Pode ser que ninguém lá na igreja do Progresso tenha que fazer isso, vender tudo que tem, dar aos pobres e ir me seguir. Ninguém. Mas você vai ter que fazer isso. E a Bíblia diz que esse jovem foi embora triste, por quê? Porque ele tinha muito o quê? Muitos bens. Aí Jesus continua dizendo, né? No verso 23, mas ele ouvindo isso encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de quem? Dos céus. Alguns falam que esse fundo de agulha era um local que passavam os camelos, muito difícil de se passar, e alguns falam que não, era uma hipérbole que Jesus estava usando, ele estava querendo dizer realmente de uma agulha e de um camelo. Aí o pessoal que estava ouvindo, no verso 26, eles ficaram abismados, talvez como você e eu, porque talvez a gente não tenha visto ainda esse lado da moeda, essa parte do Jesus. E aí eles falaram assim, então, quem é que vai poder se salvar?
Aí Jesus dá agora a maior de todas as respostas e eu termino com elas. Ele diz assim: mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. As coisas que são impossíveis para o homem, elas são possíveis para Deus. Amigo, eu não sei se alguma coisa como os teus bens ou o teu dinheiro, se isso tem te aproximado ou se isso tem te afastado de Deus. Eu não sei. Só você conhece a tua vida pessoal. Só você sabe. Eu não sei se é difícil para você se desprender dos bens materiais. Eu não sei se é difícil. Eu não sei se é difícil para você fazer diferente do que aquele jovem fez. Eu não sei. Só Deus conhece a vida de cada um de vocês. Mas nessa noite eu trago uma boa notícia para cada um de vocês. Deus é nosso doador. Ele é que age na história do ser humano. Deus é que é o arquiteto das ações. E Ele está esperando apenas, somente, a tua e a minha reação. Só. Você não precisa agir. Deixa que Deus já agiu. E porque um dia Ele já agiu na tua vida, Ele espera a reação da fidelidade da mesma. Eu não sei se isso que eu estou falando para você é muito difícil de ser cumprido. Pastor, isso é fácil porque o senhor não sabe a situação que eu estou passando lá em casa. Isso é fácil porque o senhor não sabe as dificuldades que eu passo na minha casa. Isso é fácil para o senhor falar porque o senhor não sabe o tamanho da pilha de contas que eu tenho para pagar. O senhor não sabe como é que está a minha empresa. Então é fácil falar sobre isso. Não é não, amigos. Não é fácil. Mas eu tenho que falar sobre isso. Porque se eu não falar, as pessoas lá fora vão pegar uma verdade e esticá-la até o ponto dela se tornar uma mentira. E essa verdade é ponto de salvação. Eu não sei se eu estou falando para alguém que tem essa dificuldade, ou que precisa melhorar nesse aspecto, que precisa administrar melhor aquilo que Deus coloca sobre os seus cuidados. Eu não sei. Mas para você eu tenho um recado nessa noite. As coisas que são impossíveis para o homem, elas são possíveis para Deus. Aquilo que você acha que não vai conseguir, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a mensagem que você vai sair daqui com ela nessa noite. Deus é o provedor da tua vida. Deus é o teu mantenedor. Ele é o doador. Ele é que age. E Ele apenas espera uma reação da tua parte. Eu quero orar contigo agora antes de encerrar. Mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Aqueles que me conhecem sabem da dificuldade do meu defeito. Eu gosto de orar pertinho das pessoas. Se você quer colocar Deus como doador da tua vida, para Ele realizar o impossível, eu queria que você viesse aqui agora, no altar do Senhor. Venha colocar a tua vida completa aqui no altar do Senhor agora. Você que está em casa nos assistindo, coloca a tua vida nas mãos de Deus agora. Não vamos deixar que pequenas coisas separem do nosso maravilhoso Deus. Não vamos permitir que coisas tão passageiras possam fazer com que percamos a vida eterna. Amém. Amém, porque Deus é o doador da tua vida. Amém, porque Ele é o teu mantenedor. E amém, porque você reconhece isso nessa noite. Vamos levantar as nossas mãos. Pela fé nesse momento, vamos tocar agora o trono de Deus. Vamos tocar agora o manto sagrado de Jesus. E vamos pedir que Ele arranque dos nossos corações todo o egoísmo. E que possamos realmente, ao entender que Ele age na nossa vida, apenas reagirmos às ações de Deus. Levanta a tua mão e sinta o toque de Deus agora. Deus eterno, os teus filhos estão aqui nesse momento com sua mão levantada, Senhor. O Senhor é o nosso doador. O Senhor é o nosso mantenedor.
O Senhor é o nosso provedor, ó Deus. É o Senhor que age na nossa história. E muitas vezes nós não temos reagido, ó Deus. Muitas vezes, diante de tanta coisa que o Senhor faz, nós ficamos parados. Mas nessa noite, ó Deus, nós entendemos um pouquinho da faceta que Cristo pregava. Falou tanto sobre isso em suas parábolas. E nessa noite nós entendemos que isso pode nos separar de Ti, como fez com aquele jovem rico, ó Deus. Mas nós queremos Te pedir o impossível nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa realizar por nós aquilo que nós nunca conseguiremos. Arrancar do nosso coração todo o pecado, toda a maldade. E ó Deus, pelo poder e pelo mérito que há em Cristo Jesus, que nós possamos sair daqui com um coração transformado nessa noite, ó Deus. Porque o Senhor é dono de tudo na nossa vida. E nós queremos Te pedir que o Senhor tome posse de tudo, Senhor. Que o Senhor tome posse da nossa empresa, dos nossos negócios. Que o Senhor tome posse da nossa casa, ó Deus. Que o Senhor tome posse do nosso carro. Que o Senhor tome posse da nossa família, Senhor. Que o Senhor tome posse dos nossos filhos, Senhor. Tudo pertence a Ti, Senhor. E para as Tuas mãos hoje nós Te devolvemos. Deus eterno, salva o Teu povo para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Querido, que Deus te abençoe. Vá para casa com a certeza de que Ele é o teu doador, Ele é o teu mantenedor. Eu vou estar lá na saída para te dar um abraço. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Muito obrigado por você que esteve assistindo conosco. Mais um culto aqui, nossa semana de oração. Amanhã continuaremos com o pastor Elias Monteiro, com o tema Jesus Amigo. Lembrando que essa semana de oração vai até sexta-feira. Queremos que você tenha uma ótima noite. Aguardamos você amanhã. Muito obrigado. Até amanhã.